Vamos à resolução deste bloco de questões que nos são apresentadas. Lembrando que é muito importante, já em sua preparação para a prova, você estabelecer estratégias que lhe tragam mais facilidade, mais comodidade, menos riscos de equívocos na hora da prova. Então, vamos olhar já inicialmente o comando da questão com as alternativas apresentadas. O elemento coesivo que interrelaciona ou conexão os parágrafos 6 e 7, observe que nós temos uma questão de elemento coesivo que interrelaciona por conexão os parágrafos 6 e 7. Mesmo antes de olhar o texto e observar os parágrafos, nós já verificamos que esta questão nós podemos eliminar no mínimo duas alternativas, porque observe que em duas delas nós falamos em conclusão e nas outras duas nós falamos em oposição. Então, na verdade, ou nós temos uma conclusão ou nós temos uma ideia de oposição. Alternativa à conclusão, observe que esta alternativa já está eliminada, porque entretanto me dá uma ideia de oposição e não de conclusão. Ideia de conclusão, na verdade, ocorre em portanto. Então já temos uma possibilidade de que esta alternativa B seja a correta. Isto sem olhar o texto. Ideia de oposição. Quem transmite ideia de oposição é entretanto e não portanto. Então nós temos, sem olhar o texto, duas alternativas já assinaladas. Então nós ficamos com as alternativas. Ficamos com a alternativas B e a alternativa C como possíveis. Ou nós temos uma conclusão, portanto, alternativa B, ou nós temos uma oposição, entretanto, alternativa C, isto sem olhar o texto. Vamos agora verificar o texto para que nós possamos resolver esta questão com tranquilidade. Vamos agora ao texto apresentado. Nós selecionamos os parágrafos 6 e o parágrafo 7. Lembrando que lá no enunciado da questão, a pergunta é sobre a alternativa, sobre a conjunção que liga os parágrafos 6 e parágrafo 7, que liga os parágrafos 6 e 7. Observe que a conjunção apresentada é a conjunção porém. Observe que porém me dá uma ideia de oposição e não uma ideia de conclusão. Então, porém é quem substitui entretanto. Ora, nós já havíamos eliminado as alternativas A, porque entretanto não me dá ideia de conclusão, e havíamos eliminado a alternativa D de dado, porque portanto não me dá ideia de oposição. Portanto, me dá uma ideia de conclusão e entretanto me dá uma ideia de oposição. Isso nós tínhamos duas alternativas possíveis. Antes de verificar o texto, verificando o texto, observe que a conjunção que nos era dada como referência de ligar lá os parágrafos, era a conjunção, era o conectivo, porém. Observe que porém pode ser substituído por entretanto, porém pode ser substituído por entretanto, porque é a conjunção apresentada, é o conectivo apresentado
que me transmite uma ideia de oposição, eliminando na alternativa D. Portanto, a alternativa correta para esta questão é, portanto, a alternativa C. Oposição poderia ser substituído sem prejuízo de sentido por entretanto. Então, muita calma, muita tranquilidade na hora de resolver questões. Vamos à nossa próxima questão. Dando sequência a este nosso bloco de estudos, vamos à resolução desta outra questão. Considere o trecho a seguir, ou seja, enquanto setores do judiciário norte-americano impunham uma visão restritiva e racista da liberdade de expressão, coube à sociedade civil ampliar os seus limites e práticas. Na prática, sobre as palavras em destaque, é correto afirmar que, observe que nós temos destacados enquanto, nós temos destacado impunham e nós temos destacado coube. Vamos sempre às alternativas, né? Vamos verificar se há possibilidade de eliminação. A primeira é uma conjunção. Então, observe que em duas alternativas nós temos que a primeira palavra é uma conjunção, enquanto que mais duas alternativas me dizem que a primeira palavra é uma preposição, já que muita atenção a um detalhe. Preposições ligam palavras de mesma classe gramatical, enquanto as conjunções, elas ligam orações, elas ligam períodos, elas ligam frases, elas não ligam palavras de classe gramatical semelhante. Então, já aqui nós podemos observar que enquanto não é preposição, nós já eliminamos as alternativas C e D. Vamos à segunda palavra, que é uma forma verbal impunham. Então, a segunda é um verbo flexionado, a segunda é um verbo flexionado, a segunda é um verbo flexionado, a segunda é um verbo flexionado. Observe que impunham é um verbo flexionado no passado, no pretérito perfeito negativo. Impunham é uma forma verbal flexionada no pretérito imperfeito. No pretérito imperfeito, então nós já eliminamos, né, aqui me dá função não necessariamente concluída, portanto não é pretérito perfeito, então nós já eliminamos a alternativa A, ficamos tão somente já aqui, ó, com a alternativa B de bola, as outras alternativas já estavam eliminadas. Vamos olhar a terceira palavra para verificarmos se realmente essa alternativa B está correta. A terceira palavra é um verbo flexionado no pretérito perfeito. A terceira palavra é um verbo flexionado no pretérito perfeito. Realmente coube é uma ação concluída, é uma ação encerrada. Pretérito perfeito. Então, a alternativa correta para esta questão, a alternativa B. Observe que você estabelecendo como prática para a sua prova de resolver a questão, observando a possibilidade de eliminação, fica mais fácil, fica mais confortável, fica mais tranquilo, correndo menos riscos, você resolver com acerto a questão proposta pela banca. Em sequência, as questões apresentadas neste bloco de estudos, vamos já aqui à próxima questão. Considere o trecho a seguir. Historicamente, a ampla liberdade de expressão sempre foi o instrumento popular para fustigar o poder estabelecido em prol de mudanças sociais. A palavra destacada é a palavra fustigar. A palavra em destaque mantém uma relação de, observe que não há uma relação de hiponímia, não há relação de hiponímia. Então, observe
que quando eu uso hiperônimos e hipônimos, muita atenção a esse detalhe, então hipônimo me dá uma ideia de um termo de significado mais amplo, e a hiponímia me dá a possibilidade, me dá a realização de um significado mais restrito. Observe que o que nós temos, na verdade, é que fustigar, então nós já eliminamos as alternativas A e B, não há relação de hiponímia. O que é, olhando agora as palavras apresentadas, olha, fustigar me dá uma ideia de provocar e não uma ideia de afagar. Então, já elimino a alternativa C. Nós temos uma relação de sinonímia, não é? A alternativa correta é a alternativa D para esta questão. Lembrando que neste bloco de estudo nós estamos trabalhando com algumas questões que apareceram, que foram elaboradas pela banca FUNCERN. Resolvendo as questões por eliminação, você já viu que a sua vida fica mais tranquila, a resolução das questões fica mais confortável e com menos risco de equívocos. Lembrando que nós queremos também chamar a sua atenção neste bloco a importância, olha, a questão era de sinonímia, mas a importância de você fazer um estudo, e nós faremos com você este acompanhamento, né, um estudo mais aprofundado das relações de hiponímia e de hiperonímia. Lembrando ainda, muito importante neste nosso bloco de questões, você prestar atenção à diferença entre preposições e conjunções. Então lembra, estudar hiponímia, estudar hiperonímia, aprofundar o estudo das preposições e das conjunções. Lembrando que as preposições ligam palavras de mesma classe gramatical, enquanto que as conjunções ligam palavras, mas estabelecem relação de sentido. Elas aparecem ligando períodos, ligando orações. Muito importante atenção redobrada a estes detalhes. Vamos para a próxima questão. Vamos à resolução agora já de uma outra questão apresentada na sequência do nosso estudo. Observe, considere o trecho, por mais que a elevação do nível do mar seja inevitável, há possíveis soluções. Sempre verificando a possibilidade, observe prova FUNCERN, sempre verificando possibilidade. Muito importante conhecer a banca, a maneira como a banca estrutura as questões. Quando a prova é elaborada pela FUNCERN, nós geralmente temos uma possibilidade já de eliminação, porque geralmente aparecem duas alternativas que se excluem. Duas orações em que a segunda é subordinada à primeira e tão somente uma oração. Observe já que dá para eliminar duas alternativas, porque aqui nós temos duas orações. Cada verbo marca uma oração. Nós temos dois verbos, então nós temos duas orações. Então elimino já alternativas B e C. Observe agora que por mais que, aqui eu tenho a presença de um conectivo que não estabelece ideia de condição, por mais que não estabelece condição. Então eliminamos já também as alternativas, C, eliminamos a alternativa A. Ficamos tão somente com a alternativa D. Observe que a alternativa D, eu tenho duas orações em que a primeira é subordinada à segunda. Observe que nós temos uma frase invertida. A ordem direta é há possíveis soluções, por mais que a elevação do nível do mar seja inevitável. Nós temos uma relação aqui de subordinação, há uma relação de subordinação e uma ideia de concessão. Observe que a ideia de concessão ela é estabelecida quando nós temos uma ideia
que teoricamente não seria esperado. Então, há possíveis soluções, por mais que a elevação do mar seja inevitável, por mais que isso seja inevitável, olha, há uma ideia de aparente, né? Há uma ideia aparentemente improvável, a ideia de que haja possíveis soluções. Então, aqui, observe que a concessão, então nós temos uma concessiva, ela me transmite uma ideia geralmente contrária a uma ideia que seria esperada. A alternativa correta para essa questão é a alternativa de dado. Alternativa de dado. Creio que você já vai percebendo que quando você trabalha com a eliminação, sua vida fica mais confortável na hora da prova. Vamos aqui à resolução de mais uma questão. Vamos verificar a possibilidade de nós estabelecermos a eliminação, especialmente em comunidades mais pobres e dependentes do turismo, onde as praias são a principal atração. A palavra em destaque é onde está empregada em função de. Observe que nós temos inicialmente duas alternativas que substituem se pronome se onde é pronome ou se onde é conjunção. Observe que talvez você encontre aqui uma dificuldade inicial, seria classificar onde como advérbio ou como pronome. Lembra que Celso Cunha define como pronome, Celso Cunha estabelece aqui pronome. Entretanto, nós teríamos uma possibilidade de eliminação. Não brigue com a banca, não brigue com a banca. A banca me colocou como possibilidade com pronome e como conjunção. Como conjunção improvável, impossível, porque elas ligam orações, e nós temos então, observe que aqui substituído por em que, especialmente em comunidades mais pobres dependentes do turismo, em que as praias, nós temos aqui uma ideia de lugar, e não uma ideia de posse. Já aqui nós teríamos, né, uma referenciação, uma possibilidade única de alternativa A para essa questão. Observe que aonde também aonde elimina, olha, conjunção pode ser substituída por aonde, possibilidade eliminada, porque para colocar aonde eu teria que ter um verbo que exigisse a preposição a e o verbo ser não exige preposição a. Então, alternativa de eliminada, olha, alternativa de eliminada, a dúvida estaria exatamente entre a alternativa A e a alternativa C. Então, lembre que não existe conjunção onde. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa A. Mais uma questão para nossa resolução, sempre lembrando, sempre insistindo na importância de você estabelecer a possibilidade logo de trabalhar por eliminação. Isso lhe dará uma maior tranquilidade, uma maior facilidade e, consequentemente, a possibilidade de você incorrer em riscos desnecessários. No texto 1, no período, observe que faz referência a um texto, mas já me dá o período a ser analisado. Essa estratégia da indústria pode ser vista como inimiga do consumidor, uma vez que o incentiva a adquirir mais produtos sem realmente necessitar deles. O conector, observe que uma vez que é uma conjunção, já falamos para você da importância de você estudar o valor e o emprego das conjunções, porque vai aparecer questão na sua próxima prova relacionada ao emprego das conjunções, uma vez que poderia ser substituído sem alteração de sentido por. Não há uma ideia de conformidade, não há uma ideia de conformidade, não há uma ideia de tempo,
não há uma ideia de condição. Observe que eu não tenho uma ideia, por exemplo, de comparação. Aqui eu creio que você perceberia facilmente que haveria uma ideia de causa ou de explicação. Uma vez que, já que, visto que, pois, porque. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa D de dado, alternativa D de dado. Nós já lembramos, você que na sua prova vai aparecer elemento de coesão. Quando aparece elemento de coesão, geralmente aparecem questões relacionadas ao emprego das conjunções e dos pronomes em primeiro lugar. Lembrando que pode também aparecer, lembra conjunção, preposição, pronome, hipônimo, hiperônimo. No caso aqui apareceu conjunção. Lembra, nós já pedimos para você reforçar o estudo das conjunções. Creio que você já observou que mas é uma adversativa. E no caso, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Então, a alternativa correta para essa questão, alternativa E. Você não pode mais perder questões envolvendo principalmente as conjunções e os pronomes. Então, a alternativa correta para essa questão, alternativa E. Vamos à resolução desta questão, que nós deixamos por último para esta atividade, porque ela nos leva a afirmar a você a necessidade de você estabelecer estratégia para resolver questões, para você não cair em armadilhas ou enunciados que podem trazer uma aparente complexidade. Observe que nós temos um trecho destacado no texto. Os especialistas ponderam, no entanto, que essa medida também pode gerar por problemas ecológicos e deve ser feita de forma cuidadosa e estratégica. De um jeito ou de outro, salvar as praias do planeta está nas nossas mãos. Observe que nós temos dois trechos destacados, dois elementos destacados, no entanto, que é uma conjunção adversativa, já falamos isso anteriormente, e aqui, nessa medida, nós temos um pronome demonstrativo. Lembre que o pronome demonstrativo, os pronomes demonstrativos, esse, essa, isso, são elementos de retomada, uma informação extremamente relevante, elemento de retomada. E o segundo, nós temos uma conjunção adversativa. Lembre que conjunções podem ser consideradas, já em princípio, elementos de acréscimo. Interligando, não é? Interligando conjunções, geralmente interligando períodos ou interligando parágrafos. Então, muita atenção a essas duas informações preliminares. Vamos à apresentação das alternativas. Primeiro detalhe, primeira estratégia que nós dissemos, sempre observar o comando, não é? O comando que aparece sobre as alternativas, sobre os elementos linguísticos em destaque. É correto afirmar. Lembra que nós tínhamos um primeiro elemento que era uma conjunção adversativa e um segundo elemento que era um pronome demonstrativo, e nós já afirmamos, já lembramos você que pronomes demonstrativos são termos de retomada e não termos de acréscimo. Então, o segundo faz interligação entre parágrafos por retomada de afirmações. Isto aqui é possível. Retomada de informações. Alternativa B. Ambos fazem interligação entre períodos, o primeiro por retomada e o segundo por acréscimo. Aqui nós já podemos eliminar, né? Porque os pronomes demonstrativos não fazem acréscimo, mas eles fazem retomada. Alternativa C, o primeiro faz interligação entre parágrafos por retomada e o segundo faz interligação entre períodos por acréscimo. Novamente, uma informação incorreta. O segundo elemento, o segundo termo, que é um pronome demonstrativo, ele faz sempre uma retomada. Então, olhando somente retomada e acréscimo em relação ao segundo elemento, nós temos duas alternativas possíveis. Vamos agora à definição entre a alternativa A e a alternativa B. O primeiro faz interligação entre períodos por acréscimo
A alternativa D, ambos fazem interligação com o parágrafo anterior. Observe que nós só temos um parágrafo, não temos mais que um parágrafo, só temos um único parágrafo no trecho destacado. Então, a alternativa D parece impossível, né, olhando este detalhe, mas vamos observar o trecho com uma maior atenção. Então, a afirmação é que há um acréscimo. Realmente as conjunções trazem acréscimo. Então, a alternativa D, alternativa possível. Vamos olhar a alternativa A. Observe que aqui está a grande armadilha. O primeiro faz interligação entre períodos. O primeiro faz interligação entre períodos. Olha que a banca armou uma cilada, porque à primeira vista você ficaria que há uma interligação entre períodos, porque você só tem no trecho um parágrafo. A pergunta é como ocorre essa ligação, essa possibilidade de interligação entre períodos. Vamos voltar, não é, lá ao trecho. Agora, olhando com atenção o primeiro elemento, no entanto, o elemento destacado, vamos olhar se este elemento ele estabelece uma ligação entre períodos ou entre parágrafos. Os especialistas ponderam, no entanto, que essa medida, observe que esta afirmação me faz pressupor a afirmação de uma afirmação a respeito de uma outra afirmação que não está neste parágrafo e que eu posso pressupor que ela está em um parágrafo anterior. Se você observar o texto depois com atenção, então isto me remeteria à necessidade de uma observação mais detalhada lá no texto. Esta é a grande cilada da questão, tá certo? Mas nós podemos fazê-la por eliminação, uma vez que, no entanto, não liga as orações e nem liga os dois períodos. Então, no entanto, não estabelece uma ligação entre o primeiro período e o segundo período, não estabelece uma ligação entre estes períodos. Então, isso nos faz poder afirmar que ele me faz uma relação, não é? Nos faz uma afirmação de acréscimo em relação a um parágrafo anterior. Vamos voltar, então, às alternativas para nós podermos, com maior certeza, agora assinalar a resposta adequada. Agora vamos à resolução da questão, observando retomando, né, a observação, retomando a análise das alternativas apresentadas. Sobre os elementos linguísticos em destaque, é correto afirmar, observe que nós temos dois elementos destacados. O primeiro era uma adversativa, no entanto, e o segundo elemento era o pronome possessivo essas. Então, observe que fica mais cômodo você verificar, começar pelo segundo elemento. O segundo faz a interligação entre parágrafos por retomada de afirmações. Nós podemos afirmar com tranquilidade que há uma retomada de informações lá no segundo elemento. Falta verificar se essa interligação ela ocorre entre parágrafos ou entre períodos. Ambos fazem interligação entre períodos. Esta é uma observação que nós também precisamos checar. O primeiro, por retomada, aqui há uma inversão, porque quem é feito por retomada, o que é feito por retomada é em relação ao segundo e não em relação ao primeiro. Então, esta afirmação está, a alternativa B, ela está eliminada. A alternativa B é eliminada. A afirmação da alternativa C também é incorreta,
porque não há a relação no segundo elemento, a interligação ela é feita por retomada e não por acréscimo. A alternativa C também está incorreta. Segundo, por retomada de informações, até aqui são possíveis as alternativas A e a alternativa D. Lembre que nós já falamos que, no entanto, ele faz uma inter-relação não entre os períodos, mas com um parágrafo lá do texto, um parágrafo anterior. Então, isso nos faz eliminar a alternativa A, porque a relação não é entre períodos, e a ligação é feita com parágrafos. Então, ambos fazem interligação com o parágrafo anterior, sendo que o primeiro é por acréscimo. Lembre que as conjunções, elas geralmente estabelecem também uma relação de acréscimo, além daquelas características que elas têm de oposição, de afirmação, de explicação, de causa. Além disso, elas têm entre parágrafos uma relação de acréscimo. E o segundo elemento me dá também uma retomada de afirmações, segundo elemento. Então, a afirmativa correta para essa questão, alternativa D. Lembrando, é fundamental, é extremamente necessário que você acompanhe a reexplicação que nós faremos para esta questão de uma forma completa, apresentando o texto completo, para que você possa ter maior clareza, mas por eliminação daria tranquilamente para você desenvolver a questão com tranquilidade. Até o nosso próximo encontro. Lembrando, muito importante você assistir a explicação em um nosso próximo vídeo desta questão, agora sim com o texto completo.